Cronograma, hein? Ó, uma das maiores dores de quem assume uma obra é saber que não sabe fazer um cronograma. Pois é assustador, né? Essa é a verdade. Você quer fazer uma coisa que parecia ser tão simples, né? Porque na faculdade te contaram que o cronograma é você pegar e listar as atividades ali e estaria tudo certo, né? Mas e aí? Quando você chega lá, você não sabe fazer. Talvez você até, né, conheceu um pouco ali do ciclo da obra, tal, mas chegou ainda no cronograma e fala, cara, eu não sei como que eu coloco isso num papel, como que eu dou ritmo, como que eu dou vida, né? De novo, a faculdade não te preparou, você acreditou que saberia fazer e agora está sofrendo aí, né? Tá agonizando, querendo enxergar um norte e não sabe por onde começar. Qual que é o resultado quando você não sabe montar um cronograma e começa a querer tirar coisas da sua cabeça aí ou montar do jeito que alguém montou e você está tentando copiar? Você vai ter equipe parada, e aí a equipe parada por falta de material, por falta de pessoas, às vezes a gente acaba dimensionando mais gente para a atividade, coloca duas atividades para acontecer em simultâneo sem perceber, você não tem esse recurso. Pode acontecer a parada por falta, né, do material, por não ter sido programado a chegada desse material, porque muitas vezes as pessoas esquecem, tá? Elas fazem cronograma de obra e esquecem do cronograma de materiais. E aí falta, porque uma coisa está ligada com a outra. Pode ser por falta de recurso, não se programou, não teve um acompanhamento de um cronograma, não soube criar um cronograma físico e financeiro, então acabou gastando mais do que deveria e agora a obra não consegue rodar. Então, quando a gente não tem um cronograma, a gente normalmente comete muitos erros, né? Surgem muitos erros, porque você não sabe o que começa, o que vai ser executado, o que está sendo executado e nem o quando vai terminar, né? Quais são as pessoas, quais os recursos. Então, a gente acaba chutando. E o chute ele é muito complicado, tá? Eu não condeno ninguém que comece fazendo isso, chutando, tentando fazer as coisas, porque a gente não aprendeu. Eu lembro que quando eu me formei, eu fui para minha primeira obra e eu precisava fazer um cronograma, né? Aliás, isso já é formado, primeira obra. Cara, eu tinha uma experiência muito boa, vim de empresa, já tinha cuidado de planejamento, cuidava de carga máquina. Para mim, cronograma, montar programação não era uma coisa absurda. Para mim era muito simples, muito fácil. Mas em obra eu me assustei. Eu me perdi no começo. Falei, caramba, meu, eu tô dando aqui uma sequência de atividade, mas e agora? Qual é a equipe que eu vou colocar aqui? E aí, quando eu perguntei pro pessoal que trabalhava comigo, qual que é o tempo de execução dessa galera? Eles não sabiam responder. Eu fui até a obra perguntando pro encarregado e ele me deu uma estimativa. Eu fui e perguntei pro carpinteiro: quanto tempo você demora para fazer essa caixa? Ele me falou um outro prazo. E no final ninguém estava certo, tá? Por quê? Porque cada um tinha um ritmo e cada um trabalhava com aquilo que achava que estava confortável. Então, eu demorei um tempo para entender, claro que muito mais rápido do que alguns outros, por conta de já ter uma familiaridade com parte de planejamento, que o cronograma de obra ele é diferente. A gente não trabalha com máquinas, né? Máquinas eu tenho uma quantidade de horas disponível com uma determinada quantidade de peças produzidas por molde, por exemplo. Já o humano não. O mesmo carpinteiro, dois carpinteiros, os dois não produzem iguais. A gente consegue ter uma média, mas exatamente iguais não consegue. Então, obra ela é uma complexidade. E quando você tem um cronograma bem formatado, bem feito, bem estruturado, você tem o seu GPS da sua obra. É ele que vai te guiar. O que fazer, quando fazer, como fazer, com quem fazer, tá? De novo, cronograma não é só de obra, tá? Material, o cronograma físico-financeiro. Existe uma estrutura por trás disso, que muitas vezes ninguém nos fala e a gente demora para entender. Mas você está aqui para aprender justamente isso. Robert, cronograma. O que eu posso fazer para ter um cronograma bem feito? Como que eu posso pensar? Existe alguma ferramenta? Alguma técnica? Existe. Ferramentas a gente tem bastantes, tá? A gente tem aí as mais famosas, que são o MS Project, nós temos softwares dedicados para ERP, tem o TOTUS,
tem outros aí. Temos as planilhas. Planilha é uma coisa muito boa de se trabalhar, principalmente no começo, quando a gente está entendendo como que funciona, ela faz com que a gente faça uma leitura melhor do nosso projeto, um acompanhamento. Existem diversas ferramentas. Não estou aqui para te recomendar se você usa planilha, se você usa um RP ou MS Project. Eu só preciso te dar um alerta, tá? Eu sei que o sonho de todo mundo é ter tudo muito automatizado. Então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente corre é para o MS Project, porque de fato ele é melhor visualmente de se ver, né? Você vai lá, faz a programação. Se você preencher tudo que precisa ser preenchido, que nessa parte é bem trabalhosa, você tem muita informação. Só que qual é o grande problema, tá? E já fica a dica aí. Na sua obra, dificilmente todo mundo vai ter acesso ao MS Project, então você vai ter que exportar para o Excel e a pessoa abrir no Excel. E aí, nessa exportação, você tem que fazer alguns ajustes. Então, muitas vezes não faz sentido, tá? Conhecer o MS Project é bom, mas na obra o bom e velho Excel é o que vai funcionar, Excel e PDF. Então, já fica a dica para vocês aí. Mas, o que eu preciso saber para montar um bom cronograma? Não é o Excel e não é aprender a mexer no software, tá? É aprender sobre EAP, que é a estrutura analítica do projeto. É entender qual que é a sequência de atividade, qual que é a sequência dessa atividade que eu vou fazer, né? A gente sempre brinca que assim, uma atividade ela abre várias famílias, né? E aí talvez você esteja perguntando, tá, Robert, o que é EAP? Eu não vi isso na faculdade, não tenho nem ideia. Bom, a EAP é a estrutura analítica do projeto. O que ela faz? Ela pega um projeto com todo e a gente começa a quebrar eles em pequena parte. Então a gente começa a fazer uma estrutura deste projeto por parte. A gente fraciona ele, né? A gente pode dizer assim. A gente tem a etapa principal, por exemplo, a gente pensar em fundação, a gente tem a parte de fundação. A gente pode pensar que nós teremos como atividade principal, tá, da EAP, fundação, estrutura, instalação, acabamento e entrega. Legal, 5. Aí a gente vai pensar nas subetapas, que seriam igual a fundação. O que eu tenho dentro dessa fase? Eu começo a pensar diferente. Pô, fundação, eu preciso preparar o terreno, eu preciso fazer a caixaria, eu preciso fazer a forma. Pô, mas aí eu tenho que cortar também. Então eu tenho que fazer corte, eu tenho que montar forma, eu tenho que cortar o aço, eu tenho que dobrar o aço, eu tenho que montar o aço, eu tenho que posicionar o aço, eu tenho que fechar a caixaria. Pô, esqueci do fundo, tem que preparar o fundo, tem que colocar. Tá vendo? Essas subetapas é o que faz a sua atividade começar a crescer, né? É claro que no início você começa muito reduzido. Você fala assim, vou fazer fundação, o que eu preciso? Eu preciso da parte de carpintaria, de armação e concretagem. Normalmente é isso. Depois da sua primeira execução, na segunda execução, terceira, você já começa a perceber que existe um tempo para corte de madeira, um tempo para montagem da madeira, existe um outro tempo que é poder fazer o escoramento da forma, mas isso você vai ganhando conhecimento ao longo das suas atividades, tá? Fique tranquilo. Você começando já certo, você já vai ver que você vai reduzir bem o tempo do seu processo. Então, quando a gente fala de EAP, a gente tem uma estrutura principal, nós temos uma subetapa, e aí a gente pode falar que tudo isso aí é um conjunto, tá? É um pacote de trabalho. Então, a gente tem uma tarefa que tem que ser executada, a gente sabe exatamente o que tem que ser feito. Claro que dentro dessa tarefa, a gente tem agora algumas coisas que a gente precisa pensar, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Como a gente viu na etapa anterior, existe um ciclo, né, de obra, assim como para todas as atividades. Grava bem aí sempre na sua cabeça, tá? Toda etapa de uma obra, tudo que você for fazer numa obra, a gente pode sempre pensar como o PDCA, tá? Que seria ali a parte de planejar, executar, checar, né? E corrigir, no caso de uma ação, se precisar melhorar. Vai ser um ciclo infinito isso daí. Então, o que a gente tem que pegar? Vamos pegar e vamos listar as etapas principais. Já falamos de fundação, falamos de instalação, legal. Então peguei elas primeiro. Segundo ponto, vou quebrar elas em subetapas, da maneira que a gente falou. Fundação eu preciso entender. Vou ter bloco, vai ser estaca, vou descer hélice, vai ser com hélice, eu preciso fazer a armação. Você começa a pensar nessa estrutura, tá? Depois a gente precisa, que já definiu qualquer etapa, já definiu, né, a subetapa delas ali, a gente tem que pensar em tempo. Quanto tempo que demora para fazer cada ação dessa? E agora, hein? Agora pegou, hein? Porque aí a gente tem um primeiro gargalo, né?
Como que eu sei o tempo, Robert? Nunca trabalhei com isso, não tem nem ideia, aqui na empresa ninguém sabe. Calma, não adianta você querer chutar assim, sabe? Tipo, vou dar uma bicuda, eu acho que é tanto. Não. Você precisa buscar uma referência. Qual que seria essa referência inicialmente? Vai lá para o TCPO, vai lá para a tabela SINAP. É muito bom você trabalhar com esse prazo inicialmente. Mas já põe na sua cabeça, tá? Esse prazo é o pior que você deve ter. Abaixo disso, você não pode aceitar a sua produção. Mas a gente não trabalha no chute, a gente busca uma informação. E aí, quando você, já adiantando aqui, né, o que a gente vai ver mais para frente, mas quando você começar a executar o cronômetro na mão ou disfarçado aqui, quanto tempo demora essa atividade para você ter o seu registro próprio, certo? Então aí eu já tenho a lista das etapas principais, eu tenho as subetapas, já tenho agora uma noção de tempo, agora eu preciso entender essa organização. Lembra quando eu comecei a falar para você, olha, a gente precisa cortar madeira, precisa montar madeira, precisa fazer o fundo. São várias etapas que você vai lembrando, e quando você chegar na última, você fala, pô, mas peraí, faltou eu preparar o berço ali, eu precisava colocar uma brita, o espaçador. Se isso for necessário para você colocar na sua estrutura, você volta e você vai começando a organizar. Mas uma coisa legal também nela, que quando você faz essa organização, as etapas principais, por exemplo, eu considero ela como o marco principal, né? Então a gente sempre deixa lá o marco principal e as demais subetapas para visualmente a gente conseguir enxergar. Aí eu vou ter uma tabela, vou mostrar para vocês uma imagem, vou deixar salvo ela aqui ou eu subo no vídeo, aonde vocês conseguem ver. Então é a estrutura, o número dela, a descrição, se ela é um marco ou não, e aí a gente vem com o tempo de processo dela. Isso visualmente é mais fácil para a gente poder enxergar, tá? Então é importante que você faça isso. E aí a gente vai pensar nessa sequência junto, tá? A sequência, e aí já começa a trabalhar todo. Pô, será que eu posso começar o serviço de carpintaria junto com o da armação? Eu não preciso. Pensa comigo. Por que eu vou esperar que o carpinteiro termine a carpintaria para me começar a dobrar o aço? Não faz sentido. Eu posso começar essa atividade antes. Ou eu posso começar a ter a parte de armação bem antes de todas as atividades. Antes de eu colocar o carpinteiro para poder fazer isso, eu já estou me preparando a minha armação. Eu, particularmente, o que eu faço? Tá? Quando a gente chega numa obra nova e eu vou trabalhar com a parte de civil, né? Pode ser que a gente trabalhe só com instalação, depende muito da obra que a gente vai executar. Mas quando acontece eu trabalhar com a civil, a primeira coisa que eu faço é, vamos fazer os gabaritos, vamos garantir ali a estrutura, né? Da onde vai ser montada a forma, e paralelo a isso, o pessoal da armação já começa a soltar os ferros, dobrar, cortar e montar. Para quê? Para que quando a forma, o pessoal da carpintaria voltar para poder trabalhar com forma, a gente já tem um processo mais rápido, mais agilizado, tá? Então é importante que você comece a entender ela, como que eu vou montar, como que eu vou usar, qual que é a sequência melhor que eu vou trabalhar. Nós aqui trabalhamos com a planilha, tá? Nós sempre utilizamos o Excel porque é mais fácil, é mais barato para a gente poder ter em todas as máquinas, então se torna melhor. Robert, mas você não trabalha com software? Para algumas coisas sim, mas programação a gente acaba utilizando o Excel e depois manda algumas informações e exporta para o software para poder nos facilitar, tá? Bom, acho que para a gente não ficar com uma aula muito extensa, né, seria isso daí. Acabou a aula aqui. Sacanagem, né? Ó, aí você vai me perguntar, Robert, mas eu nunca montei, criatura, um cronograma. Você está me mostrando essa estrutura aqui, como que eu faço isso? Como que eu vou montar? Muita calma nessa hora, tá? Nós temos uma playlist, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo no material de apoio para vocês acessar, que chama uma playlist Obra 360. Lá você vai conhecer a planilha que a gente utiliza aqui, mas eu não quero conhecer a planilha, Robert, quero pular direto para a aula de EAP de cronograma. Então você vai para a aula 2, 3, se eu não me engano, que eu te mostro lá como fazer uma estrutura de EAP, o que é a estrutura de EAP, como fazer, como utilizar a inteligência artificial para te auxiliar nessa estruturação. Você vai ver que se torna muito simples, bem melhor do que a gente ficar aí criando ideias. Essa mesma estrutura, essa mesma inteligência artificial te ajuda também na composição de prazos, de tempo, porque ela está programada para responder com base no TCPO e na tabela SINAP. Então você já vai conseguir ter uma visão muito melhor. Robert, por que então você já não colocou essa aula aqui para gravar? Ó, tem muito material que a gente vai conversar
fazendo isso. Ó, vai lá, assiste esse material, aí você volta, assiste as outras aulas. Não, Robert, eu já domino o cronograma, então você já pode avançar para a próxima aula, não tem problema nenhum. Mas a ideia é deixar todo o material disponível para vocês acessarem. Tenho dúvida? Escreve aqui, vocês têm um espaço que vocês podem estar mandando pergunta, pode estar mandando e-mail também, que é onde a gente vai bater um papo, tá? Então nessa playlist vocês vão aprender sobre EAP, vai aprender da planilha de gestão, vai aprender como montar um cronograma, vai entender sobre o cronograma físico-financeiro, a gente mostra lá também, e vai conhecer essa inteligência artificial que pode te auxiliar. Antes de você ficar preocupado aí, se você vai precisar gastar ou não, todo o material que tem lá dá para utilizar da forma gratuita, com exceção da planilha, tá? Mas a estruturação da EAP através de inteligência artificial você pode fazer na versão gratuita do seu chat GPT, não tem problema nenhum. Se você preferir, você pode adquirir também o assistente virtual que faz todo o serviço para você com mais precisão, com mais velocidade, certo? Mas fique tranquilo que lá você vai aprender sobre cronograma. Uma outra coisa muito importante que você precisa ter na sua cabeça, e aí a gente já voltando para a parte do cronograma, e é erro muito comum que acontece todo dia no canteiro de obra, é um profissional achar que ele pode pegar um cronograma e aplicar numa outra obra, numa outra atividade do mesmo jeito. Como assim, Robert? A estrutura do cronograma? Não. É as atividades, os tempos, o processo. Cada equipe responde de uma maneira, cada atividade vindo de uma sequência, a gente consegue um resultado diferente. Então, não coloque na sua cabeça porque eu fiz uma obra que a outra vai ser igual, mesmo que o projeto seja igual, que tudo é muito parecido. Não acredito nessa história, tá? Cada obra é diferente. Tem dia que o colaborador está mais cansado que o outro, tem dia que ele está motivado, ele vai produzir mais. Então tome cuidado, tá? Não faça um Ctrl+C, Ctrl+V, porque vai dar errado. Cada cronograma precisa ser ajustado, tá? Outra coisa importante, né, as pessoas não consideram as dependências entre atividades. O que é dependência? Tá? Lá na aula a gente fala também na estrutura da EAP. Mas ó, pensa comigo, eu posso começar a passar o canduíte sem a parede estar pronta? Não tem como, eu preciso que pelo menos a estrutura da parede esteja lá. Posso pintar sem ter o reboco? Não. São atividades que uma depende da outra para ser seguido. E automaticamente a gente vai entender qual atividade que eu posso começar junto, né? Qual que é a atividade que eu posso começar depois. Isso é uma dependência, tá? A gente precisa entender sobre isso daí. Ponto importante, mesmo que você esteja com acesso à tabela FINAP e TCPO, não coloque o prazo a mais, tá? Que seria superestimar o prazo. Não faça isso. Porque quando você faz, você compromete toda a cadeia. Colocar uma gordurinha, algumas horas a mais, um dia, dependendo da atividade, beleza. Mas, 5 dias, 10 dias numa atividade de 3 dias, ou de 5 dias dobrei para 10, tá aumentando 100%. Tome cuidado, tá? Porque isso daí vai deixar a sua equipe ociosa, porque elas vão terminar antes do prazo. Talvez você não tenha material que chegou antes e a equipe vai ficar parada, você vai ter problema. Então tome muito cuidado. Assim como também para agradar o cliente você diminuir. O serviço é de 10 dias, estou colocando que é 5. Rapaz, vai dar problema. O cliente vai querer em 5 dias e você não vai conseguir entregar. Ou pior, você vai ter que colocar mais mão de obra para poder atingir esse objetivo. Então fica ruim, tá? E por último, não atualizar o cronograma. As pessoas acham que o cronograma é para a vida toda. Fiz um cronograma, não preciso mais mexer. Pelo contrário, o cronograma a gente atualiza sempre. Conselho que eu te dou: segunda-feira, verifique todo o planejamento, solta o serviço. Quarta-feira, analisa aquilo que aconteceu. Né? Meu cronograma andou da maneira que eu precisava. Não, precisa fazer ajuste. Já faça as modificações ou deixo ele trabalhar da maneira que ele está. Né? Se está dando certo, eu não preciso mexer. Não teve nenhuma interferência. Sexta-feira, já faço um balanço de tudo que aconteceu na semana e já começo a visualizar segunda-feira. Para quê? Para segunda-feira eu chegar e ser até mais rápido. Já tenho definido o que vai ser feito, só preciso soltar o serviço. Então, ó, cronograma, ele é bonito, legalzinho, tá lá na parede, mas ele é um ser vivo, tá? E muitas vezes ele tem vontade própria, porque ali ele é casado com o canteiro de obra, né? O canteiro de obra transforma o cronograma. Então, fique esperto que precisa alterar. Como eu falei, as dependências são importantes você conhecer, tá? Porque imagina só, de fato, se você tem a oportunidade de reduzir uma obra em 3, 4 meses, é muito importante que você faça isso, tá? Sem comprometer a estrutura física, sem comprometer a estrutura financeira.
Muitas vezes as pessoas conseguem antecipar porque investiram muito dinheiro e colocou muita mão de obra. E quando na verdade o que ele precisaria era só organizar. Então, pensa na estrutura, veja o que você possa puxar, porque isso aí faz toda a diferença, certo? Bom, o que a gente precisa fazer agora? Vai lá, assiste toda essa planilha. É importante você a playlist da Obra 360 nosso canal lá no YouTube, mas eu vou deixar o link aqui para vocês. Conheça como que é montar uma EAP simplificada, entenda qual que é a ideia da EAP, da estrutura. E aí, para exercício, o que você pode fazer? Pega um projeto aí, pode ser aquele projeto da aula anterior ou um novo que você criar e monte uma estrutura. Coloca umas 3, 5 etapas ali que você acha que é necessário. E aí, o que você vai fazer? Abre ela e cria subetapas. Começa a pensar na primeira vez. Escreve assim, ó, sem muito pensamento longo. Ah, vou fazer uma parede. O que eu preciso? Ah, eu preciso de bloco, preciso de cimento, preciso de areia, preciso de água. Beleza. Aí depois vai para a segunda. Aí depois você volta na primeira. Você fala, caramba, cara, não, beleza, eu preciso de cimento, preciso de água. Será que eu não preciso de aditivo? Pô, mas eu não preciso de um gabarito? Será que o pedreiro tem ferramenta? Pô, precisa do pedreiro, do ajudante. Você começa a ver o que você precisa. Aí você começa a pensar, agora e o tempo? Vou lá na tabela Sinap, você já sabe o que você vai montar, você já escolheu, né? Ó, uma coisa que faltou, qual é o bloco? Qual o tamanho do bloco? Em cima do bloco você consegue também ter uma noção de tempo lá na tabela Sinap. Vai lá, verifica o tempo, começa a fazer o cálculo. Pô, quanto tempo que eu vou demorar com esse pedreiro aqui? Preciso de um ajudante, mais. E aí você vai montando uma lista, mesmo que bagunçado nesse primeiro momento, não tem problema. Você começa a enxergar a organização. Assistindo lá a playlist, você vai ver o formato de como é um cronograma, como que você tem que colocar ele aí na sua tela para poder ficar mais fácil. E aí você vai ver que o cronograma ele não é um bicho de sete cabeças. O que falta de fato é informação para você fazer um cronograma bem feito, certo? Bom, ó, registra aí no seu sistema, hein? Cronograma não é burocracia, ele é uma facilidade, ele é a maior ferramenta para você manter o ritmo da sua obra. Se você não quer sofrer, ter um cronograma bem atualizado aí, com informações reais, tá? Não fica omitindo. O maior prejudicado é você no cronograma. Próximo encontro a gente vai falar sobre o que a gente precisa entender, né, ali na parte da leitura, na compreensão dos projetos, o que a gente precisa tomar cuidado para a gente não ser surpreendido, certo? Então a gente se encontra no próximo encontro.